Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Completa 15 anos como futuro, simplificando para significar mais. Mais do que equilíbrio, queremos ser também equipe, equidade, equação. Valores que contam muito sobre a forma como iremos construir as próximas décadas. Agora somos EQ Empreendimentos. Seguimos adiante com você em equilíbrio. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Land de Notícias. Eu sou Sandro Vita e trago aqui para você a interpretação de mais um jornal. Hoje a gente trazendo aqui o jornal Metro, nosso jornal parceiro. Aqui a capa de hoje. Como era de se esperar, nós temos o Oscar, né, que vai ser a premiação, será entregue nesse, toda aquela cerimônia, né, toda aquela festa do Oscar será nesse dia 12, domingo agora, terá transmissão para todo mundo, normalmente é um dos eventos mais vistos do cenário televisivo, né, e também da parte de rádio, então não podia ser diferente, o jornal trazendo aqui bastante destaque para as nomeações, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho das nomeações para vocês. Vamos lá. E logo do lado da capa, nós temos aqui essa informação que é preocupante. Por quê? Aqui no jornal em inglês vem dizendo Our luck will run out, ou seja, a nossa sorte vai acabar. E por que está sendo isso? Isso está entre aspas, como vocês podem ver aqui, né? Tá com as aspas. Isso foi retirado da frase deixa eu pegar o nome dele aqui, cadê? Desculpem a demora. Rafael Grossi, que é o chefe de energia atômica da Ucrânia. Assim, como a maioria das pessoas sabe, quem não souber pode consultar aí no Google, a Ucrânia tem uma das maiores, ou a maior usina nuclear da Europa. E isso é muito preocupante, uma vez que a Ucrânia está sob forte bombardeio, continua, né, já há mais de um ano, sob forte bombardeio por conta da Rússia, por conta da invasão russa. E o que ele vem dizendo aqui dentro do jornal, a gente vai começar aqui, né, eu vou pular essa primeira e a segunda página, porque não tem nenhum assunto assim que seja de extrema relevância. Eles falam aqui sobre coisas muito pequenas, é um pouquinho de fofoca também, sobre algumas pessoas aqui do Reino Unido. Eu vou pular, não é ninguém assim que exija a nossa atenção no momento, e vou direto para essa parte, dando continuidade da Ucrânia, porque realmente é preocupante. O jornal chega a comentar que se vier a acontecer algum vazamento dessa usina nuclear, né, na Ucrânia, isso pode ser comparado, provavelmente, tá? Não aconteceu ainda, a gente reza para que não aconteça, mas o jornal coloca aqui que pode ser comparado a uma Chernobyl 2.0, ok? E o jornal continua dizendo que se
os bombardeios continuarem parece que é de propósito, pelo que está escrito no jornal, eles começam a entender, é a 6ª vez que essa usina nuclear é bombardeada pela Rússia. E parece que de uma certa forma, tá, isso não são palavras minhas, são palavras do jornal, mas tudo indica que é difícil que você erre um alvo 6 vezes seguidas, né? 6 vezes a Rússia atacando exatamente esse ponto, parece que ela quer realmente destruir aquilo tudo, criar um vazamento nuclear para comprometer não só o território ucraniano, mas também a Europa como um todo. O problema é que ela, fazendo isso, ela compromete inclusive o território russo, né? Porque a radiação vai se espalhar, assim como aconteceu em Chernobyl, que até no Brasil os efeitos da radiação foram sentidos. Claro que não é imediato, as nuvens, o clima, os ventos vão carregar essa radiação até lá. É notório, é possível até fazer um teste, né, para saber quem nasceu antes ou depois da explosão de Chernobyl, do desastre de Chernobyl, quando a então usina nuclear, que na ocasião era russa, né, o território fazia parte ali da Ucrânia, mas era considerado dentro da União Soviética, e a explosão pôde ser sentida, não a explosão em si, mas a radiação, a contaminação com tudo que vazou de Chernobyl, pôde ser sentida praticamente no planeta inteiro. Então seria realmente um desastre, não vou dizer sem precedente, porque Chernobyl aconteceu, nós tivemos também no Japão recente, né, em menor escala devido ao tsunami, mas aconteceu. Então vamos torcer para que a Rússia tenha pelo menos um pouquinho de bom senso e não queira destruir o planeta, né? Porque do jeito que está acontecendo aqui, do jeito que está sendo relatado, ela está insistentemente batendo sobre esse ponto, ou seja, além de já ter matado milhares de pessoas inocentes, né? A gente tem que concordar com isso, não tem como dizer que não são inocentes, são pessoas que estão no meio do fogo cruzado, são pessoas que estavam vivendo a sua vida normal e que agora têm que viver dentro de bunkers, escondidos, né, em refúgios, dentro de buracos, literalmente. A gente vê nas imagens que são transmitidas aqui e não existe um motivo plausível para isso, né? É bastante complicado. Bom, então a gente espera que a Rússia tenha aí um pouco de bom senso. Fica aqui o nosso apelo também para que ela pare, pelo menos, de atacar a usina nuclear que fica em Zaporizhia, acho que é assim que você pronuncia, se estiver errado me perdoe. Fica aqui também o apelo das Nações Unidas, que contribuem com essa matéria, e vem também dizendo, o próprio David, que é a pessoa que escreve essa matéria, David Groms, ele coloca o seguinte, ele pede às autoridades internacionais que seja criado uma espécie de zona de proteção ou uma área de defesa internacional, onde com essa criação de área de defesa seja proibido a Rússia de atacar aquele território, não sendo considerado mais um território ucraniano, mas um território que, se tiver realmente no cenário, né, como alvo da Rússia e vier a ser bombardeado mais vezes, e acontecer uma catástrofe, não vai prejudicar apenas o país inimigo da Rússia, mas todo o planeta. Então foi levantada essa informação. Claro que os outros países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, tem vários aqui, né, que são citados, já estão de olho nessa situação. Acredito que eles consigam sim eleger essa área como uma área de proteção internacional, né? Como mais ou menos se alguém começasse vamos supor aí que tem uma guerra entre Rússia e Brasil, e eles começam a destruir a Amazônia. A Amazônia é algo que pertence ao planeta, né? Claro, é território brasileiro, tem que ser defendido pelo Brasil e tudo mais, a gente sabe das questões todas, mas é algo que, se tiver um impacto de destruição massivo, o planeta inteiro perde com isso. Então nada mais justo do que o planeta se aliar para poder defender esse recurso natural. É a mesma situação aqui, só que é uma usina nuclear, né, onde ela rende, claro, energia para vários pontos da Europa, é muito importante para a Europa, muito importante para o povo ucraniano, mais ainda eu diria, mas que, se destruído, se tiver um vazamento ali, o planeta inteiro vai sofrer com isso. E nós, né, que nós às vezes não temos nada a ver com isso. Imagina, você aí no Brasil, está vivendo a sua vida comum, de repente vai ter seu filho, sua filha, ou você mesmo, a sua saúde afetada por um problema que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Complicado, né? Bom, então vamos torcer para que isso seja resolvido, que os países consigam botar um pouco de senso
na cabeça do Vladimir Putin. Ok? Vamos continuar aqui com o jornal. Nós temos aqui o Harry e a Meghan, mais uma vez, dentro do jornal, né? O jornal os jornais aqui pegam muito no pé da família real, vocês já perceberam isso, né? Vira e mexe, principalmente o Harry e a Meghan, são a bola da vez, como a gente fala, né, no português, pelo fato dele ter renunciado aos títulos da realeza, né, os títulos de nobreza. Ele e a Meghan acabam sofrendo essa perseguição, vamos colocar assim, dos jornais. Está aqui, mais uma vez, ele que teve os seus filhos alvo dessa vez da reportagem, com o batizado. Eles foram batizados ontem e oficialmente agora existia todo um rumor de que os filhos deles não receberiam os títulos de nobreza, os títulos reais, né? Não seriam considerados príncipe e princesa. E o rei Charles autorizou essa situação, autorizou a concebência, né, desses títulos para as crianças. Então, oficialmente agora, os dois receberam essa honraria, né? Esse título de nobreza. A Meghan, inclusive, falou naquele documentário que saiu na Netflix, ela citava que os filhos dela não receberiam esse título, que havia sido proibido. Ela cita no vídeo que foi a Rainha Elizabeth, falecida Rainha Elizabeth II, que havia proibido as crianças de receberem esse título por conta da cor da pele dos filhos. Como a gente sabe, a Meghan, né, é de origem negra e colocou isso dentro do documentário como uma forma de discriminação racial. É impossível a gente saber se é verdade, se é mentira, a gente acaba aí tendo que acreditar na palavra dela. A gente sabe mais ou menos aqui os rumores que rondam, né, a família real, mas de uma certa forma isso acabou de ser contradito no momento em que o rei Charles, é claro que ela disse que foi a Rainha Elizabeth, não tem nada a ver com a parte do rei Charles, mas o rei Charles foi lá e aprovou que eles usassem os títulos reais, mesmo com os pais, o Harry e a Meghan, tendo abdicado disso. Ou seja, as crianças não tem nada a ver com a decisão dos pais, elas continuam com esse título, né? E com tudo que esse título traz junto. Claro que não é só um nome, né? Tem muita coisa ali por trás, muitos bens, enfim, tem toda uma honraria, como eu falei, né? Eles vão participar de eventos oficiais, vão fazer parte da vida oficial da família real aqui no Reino Unido. Então o jornal dá uma ênfase exatamente nessa parte da Netflix, do livro do Harry, né, que já vendeu aí mais de 3 milhões de cópias no mundo todo, né? Apesar de eu ter falado aqui que o livro é uma revista de fofoca compactada, realmente, se você ler, tiver a oportunidade de ler, é um monte de fofoca compactada, um monte de relatos meio soltos. Não faz muito sentido para mim ele falar um monte de coisa ali, mas aqui, abre parênteses, é a minha opinião pessoal sobre isso. Cada um tem a sua opinião depois de ler um livro, né? Mas enfim, ele falou várias coisas também a esse respeito, de que os filhos seriam muito provavelmente destratados, colocados de fora. Acaba confirmando aqui, e de uma certa forma ele agradece aqui, pelas palavras que estão no jornal, ele agradece, né, a compreensão do pai, mas isso não trouxe ainda uma proximidade entre eles, entre o Harry e a Meghan, com a própria família real. Eles acabam, apesar dos filhos terem recebido esse título, né, confirmado esses títulos da realeza, eles continuam, os dois, à margem do que acontece dentro da família real hoje. Vamos torcer para que a família se reúna, né? É sempre ruim ver uma família separada, seja ela rei, rainha, príncipe ou eu, né, que não sou nada disso. Não é bom ver nenhuma família separada. Bom, vamos continuar aqui, vamos pegar mais uma notícia. Nós temos aqui ainda uma previsão de neve aqui no Reino Unido. Eu pessoalmente confesso que na região onde eu moro e que eu transitei aqui durante a semana, estava prevista aqui uma verdadeira nevasca. Algumas pessoas mostraram que estradas ficaram comprometidas, pessoas até morreram presas por conta da neve nas estradas, porque ficaram presas dentro do carro, e o carro ficou muito frio, acaba combustível, e a pessoa acaba falecendo por conta do frio, né? Temperaturas de até, deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, menos 15 graus foram observadas em alguns pontos do Reino Unido, principalmente no norte. Então, bem complicado, né? Eles trazem aqui, ó,
a informação sobre mais tempo frio aqui pra gente. A gente está praticamente entrando na primavera, né? Dia 22, 23 agora começa a primavera, mas apesar disso o tempo lá fora, eu estou olhando aqui para a janela, o tempo lá fora não está muito agradável, não está muito amigável. Hoje mesmo a gente teve temperaturas aqui de 4, 8 graus, né? É uma temperatura fria com muita chuva. E para frustração do brasileiro, que o brasileiro adora ver neve, que não é só brasileiro não, tá? Muita gente dos países quentes, quando dá uma nevezinha, a gente vê um floquinho voando, às vezes é poeira, a gente já fica, tá nevando, tá nevando. A gente adora ver neve, né? A neve traz muito transtorno, isso é fato. Depois que ela vem com muita recorrência, né? Ela proporciona muitos acidentes de trânsito, bloqueios da linha de metrô, pessoas caem na rua, muitas vezes por conta, né, escorregam, causa muito transtorno. Mas, de uma certa forma, a gente que está acostumado, ou que não está acostumado a ver isso, porque somos de origem de países mais quentes, quando a gente vê aqui uma nevezinha, a gente fica muito feliz, a gente quer olhar pela janela, quer ver tudo branco. É bacana realmente, eu tenho que confessar que eu gosto também. Mas aqui, por onde eu passei essa semana, apesar do jornal estar falando aqui, nada, não vi nenhum floquinho de neve. Então, não é sensacionalismo, tá? É verdade, eu não vi nenhum floco de neve por aqui. Se você viu neve, se você tem fotos aí da neve para mostrar pra gente, um videozinho, compartilha aqui com a gente, coloca aqui nos comentários, entra lá na nossa rede social, ou entra na sua rede social e marca a gente, TV Londres Notícias, né? O nosso Instagram, @TV Londres Notícias, tudo junto, sem acento. Você marca lá, você vai ver o íconezinho azul, vermelho, clica e a gente vai ter o maior prazer em recompartilhar, né? Ou compartilhar diretamente esse seu vídeo aí que você marcou a gente nas nossas redes sociais também. Vai ser um prazer. Se tiver alguma informação, sempre que vocês tiverem alguma informação, seja aí no Brasil, seja aqui no Reino Unido ou em outro país, que é pertinente à comunidade brasileira, que tem relevância para o Brasil, traz pra gente. Marca a gente na sua rede social, que a gente fala de você aqui, a gente traz você para interagir. De repente até com uma entrevista ao vivo aqui com a gente, por que não? Tá? E assim, você não precisa ser famoso para estar aqui, qualquer um. Isso aqui é um espaço que o brasileiro tem para falar com o mundo. Então, se você tem um ponto de vista, se você tem uma opinião, se você quer trazer uma informação, tem algum parente perdido, se você teve seu carro roubado, qualquer coisa, se você tem uma solução também, né? Que eu estou falando aqui de um montão de coisa ruim, mas se você tem uma solução que pode beneficiar outras pessoas, traz pra gente. A gente, com muito prazer, publicita, né? A gente promove isso aqui. A gente vai te dar essa oportunidade para você estar aqui e falar para esse público gigantesco que a gente tem acesso, não só no Brasil, mas nos outros países onde a comunidade brasileira é muito forte. E agora, para fechar, né, o jornal fala aqui um montão de partes, um montão de folhas sobre o Oscar. Vou abrir só para vocês verem que eu não estou falando nenhuma mentira. Vem aqui falando do Oscar. Enfim, ele vem falando melhor ator, melhor filme estrangeiro, e aí tem várias possibilidades de quem vai ganhar, quem vai perder, quem é o mais cotado. Ele vem falando que às vezes não é o que vai ganhar, né, porque nem sempre o que o público escolhe como melhor filme é o que os especialistas de cinema da Academia do Oscar nomeiam como sendo o melhor filme. Então muitas vezes não acontece do favorito, como eles colocam aqui, ser eleito. Eu trouxe uma lista, porque são muitos nomes, né? Eu não consegui decorar todos eles de cabeça. Então eu trouxe uma lista, vocês vão me permitir aqui. Trouxe uma lista de todos que estão concorrendo. Não vou falar todos por conta do tempo, para a gente não se estender muito, mas a lista traz aqui, eu vou falar pelo menos as maiores categorias. Como eu disse, essa edição do Oscar, né, a 95ª edição do Oscar, acontece agora nesse domingo, dia 12, e traz como os competidores, né, os nomeados para melhor filme. Vou falar aqui o nome deles em português, tá? Que fica mais fácil para a gente poder achar, principalmente no Brasil, e acompanhar. Então vamos lá, o primeiro deles a concorrer se chama A Oeste, Nada de Novo. O segundo, Avatar, O Caminho da Água, muito bom por sinal, cheio de efeitos, né? Um filme meio longo, né? Dá vontade de ir no banheiro ali no meio, tem que ter um intervalo. Eu não sei aí no Brasil se está tendo intervalo durante os filmes muito longos, mas aqui na Europa é muito comum. Você está assistindo e de repente fica tudo preto, acende a luz depois de um tempo, né? E aí intervalo, para ali no meio, você pode ir no banheiro, pode fazer uma pipoca, pode fazer alguma coisa e depois retorna. Normalmente uma pausa aí de 10, 15 minutos entre
as duas metades do filme. É muito comum. Confesso que a primeira vez que eu vi isso acontecer aqui, eu fiquei assustado. Eu achei que tinha acabado. Oh, cadê? Quero meu dinheiro de volta. Parou no meio. E não, era só intervalo mesmo. No Brasil, pelo menos na época que eu vivia no Brasil, isso não era muito comum. Bom, temos ainda os espíritos de Eisenheim, Elvis, Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, que ganhou inclusive o prêmio BAFTA aqui. Já ganhou vários prêmios esse filme, parece que é muito bom, eu não tive a oportunidade de assistir ainda. Os Fabelmans, Tar, Top Gun, Maverick, Triângulo da Tristeza, A Voz das Mulheres. São todos os nomeados. Todo mundo aqui no Reino Unido, a maioria dos especialistas, jornais, estão apontando que o filme Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo sairá vencedor. Mas como eu disse, nem sempre o favorito do público é o favorito dos especialistas. Vamos acompanhar para saber. O prêmio de melhor ator, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai para o Brendan Fraser, com o filme A Baleia, Paul Mescal, com After Sun, né, Depois do Sol, Bill Nighy, que seria pelo filme Living. Ele não tem tradução, tá? O nome do filme é Living mesmo no Brasil está saindo com o nome Living. Colin Farrell, que também está com o filme Os Espíritos de Eisenheim, e Austin Butler, pelo filme Elvis. Ok? Melhor atriz, temos Cate Blanchett, por Tar, Ana de Armas, com Blonde, loura, né, traduzindo aqui, Andrea Risebrough, pelo filme To Leslie, ou seja, para Leslie, Michelle Yeoh, que é aquela japonesa, ela já participou de vários filmes, várias produções que tem atores ou tem um contexto, né, chinês, japonês. Quando vocês virem aí vou tentar colocar a imagem dela aqui, o rosto dela, pedir a produção para colocar, e vocês vão ver de quem que eu estou falando. Ela é bem famosa, e ela está nesse filme Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo. E parece que ela já ganhou até alguns prêmios como melhor atriz, tipo BAFTA e outras premiações. Então ela está muito cotada para ganhar. Mas ela compete aqui, né, com um grande nome, que é Cate Blanchett, né? Enfim, vamos ver, vamos torcer. Eu acho que seria legal ver essa atriz ganhando. Qual é o nome dela mesmo aqui? Perdão, fugiu. Michelle Yeoh. Yeoh, acho que é assim que pronuncia, Yeoh. Enfim, seria legal vê-la recebendo, porque ela vem aí já com uma carreira bem bacana, vários filmes que a gente já assistiu com ela, e enfim, seria interessante ver uma pessoa da Ásia recebendo o prêmio de melhor atriz, né, o Oscar de melhor atriz. E aí eu não vou falar todos os outros, tem muitas categorias, tem coisa aqui que, enfim, melhor som, melhor adaptação, melhor roteiro, isso, aquilo, outro. Vou pular direto para o melhor filme internacional, que seria praticamente a única opção onde o Brasil poderia participar diretamente com a produção de um filme, né? Ele já esteve participando algumas vezes dessa categoria do Oscar, mas nunca ganhou. Nós temos um filme da Alemanha, que é A Oeste, Nada de Novo, na tradução para o português. Um filme da Argentina, o nome é Argentina, 1985. Close, que significa perto, né? Da Bélgica. Literalmente são só essas duas letras, tá? E-O, letra E e a letra O, da Polônia. E The Quiet Girl, que seria da Irlanda, né? The Quiet Girl, que seria, traduzindo aqui, uma garota quieta, né? Uma garota calada, algo assim. Ok? Eu também não assisti nenhum desses filmes ainda. Acredito que só esteja no cinema, mas esses são os nomeados para melhor filme internacional. Ok? Eu não vou me estender muito com o Oscar. Vou acompanhar com certeza no domingo, gosto de assistir, gosto de ver lá o pessoal bonitão, desfilando, com as mulheres com seus vestidos, os homens com seus ternos, com seus penteados. Confesso que gosto de ver aquela pompa, mas o TV Londres Notícias fica por aqui hoje. Na verdade não, a gente tem Vanessa Gonçalves, trazendo mais informações aí pra você. Eu que tô doido aqui, Oscar deixa a gente assim com a cabeça meio na lua, né? A gente começa a pensar naquela festa toda, naquele glamour, e a gente acaba ficando meio assim. Enfim. Uma boa noite para você e você fica agora com mais notícia com Vanessa Gonçalves. What's happening? The universe is so much bigger than you realize. Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
It does not look good. Olá, olá, muito boa noite nesta sexta-feira fria aqui em Londres. Boa noite para você que nos acompanha aqui do Reino Unido, boa tarde para você que nos acompanha do Brasil, bom dia, boa noite para você que nos assiste no YouTube em qualquer outro horário, em qualquer outro país. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações e os assuntos que foram destaque no dia a dia. E hoje nós vamos começar falando de assuntos aqui do Reino Unido. O primeiro-ministro Rishi Sunak deixou Londres num trem Eurostar na manhã de hoje a caminho da França, em meio a relatos de que ele pagará à França um adicional de 200 milhões de libras em uma tentativa de impedir que os milhares de pequenos barcos, os famosos pequenos barcos com migrantes ilegais, continuem cruzando a rota marítima mais movimentada do mundo. Essa é a primeira vez em 5 anos que os governantes dos dois países se encontram. Mas o presidente Macron já deixou claro que a França ainda não está preparada para fechar um tratado bilateral com o Reino Unido e já afirmou que qualquer acordo teria que ser com toda a União Europeia e não apenas com a França. O secretário das Relações Exteriores aqui do Reino Unido, James Cleverly, afirmou que mais dinheiro pode ser entregue à França para esforços conjuntos dos dois países para impedir que os pequenos barcos atravessem o Canal da Mancha. Falando aos repórteres durante a viagem de trem, o primeiro-ministro disse que o governo do Reino Unido está pronto para puxar todas as saídas que está à sua disposição para conter o fluxo de barcos. Ele disse que essas travessias são perigosas, são ilegais e que trazem muitas consequências aos países. Então é certo que o seu governo fará todo o possível para consertar isso. Mais tarde ele ainda tuitou que as duas nações são vizinhas próximas, grandes amigos e aliados históricos. O primeiro-ministro, que fez da parada de barcos uma de suas 5 principais prioridades antes das primeiras eleições, defendeu o custo de potencialmente entregar mais dinheiro a Paris para reprimir o problema. Ele disse que o dinheiro investido está gerando muitos benefícios e os pagamentos representavam investimentos sensatos para o Reino Unido. Mais de 3 mil pessoas já fizeram a perigosa travessia marítima somente este ano, com quase 46 mil chegando por rotas não oficiais em 2022. E aqui no Reino Unido, a primavera começa na semana que vem, mas a neve pesada causou centenas de fechamentos de escola em todo o Reino Unido, dificuldade para os motoristas, com atrasos de até 7 horas e 17 quilômetros de congestionamento relatados na M62. Uma mulher ficou presa em uma estrada próxima e teve que ser ajudada pelo resgate da montanha. Condições de congestionamento e ventos fortes também interromperam as viagens ferroviárias e aéreas, com atrasos relatados no aeroporto de Leeds e no aeroporto de Liverpool. Os alertas amarelos do escritório meteorológico permanecem em vigor em grande parte do Reino Unido e as pessoas foram avisadas a estarem cientes do risco de lesões por escorregões e quedas. E o Departamento de Polícia aqui do Reino Unido já divulgou um alerta de não viaje nos próximos dias, alegando que pegar a estrada pode ser perigoso. Mas se mesmo assim você precisa pegar a estrada, você vai ter que viajar, nós temos algumas dicas para você de como dirigir em segurança na neve. Fique atento! Se você vai pegar estrada neste final de semana, fique atento a esta lista das principais coisas para se concentrar. Acelere suavemente, use rotações baixas e mude para uma marcha mais alta o mais rápido possível. Acelere a velocidade e mantenha distâncias de paradas seguras, inclusive deixando bastante espaço para partidas e subidas. Use sua marcha baixa para descer e tente evitar frear a menos que seja necessário. Ao se aproximar de uma curva, freie antes de começar a girar o volante. Se o seu carro perder a aderência, o principal é tirar o pé do acelerador e certificar-se de que as rodas estão apontando na direção que você deseja seguir. Se você se encontrar em uma derrapagem, dirija suavemente sobre ela. Ao dirigir na neve pesada, certifique-se de usar os faróis baixos. E se a visibilidade cair abaixo de 100 metros, ligue os faróis de neblina e use calçados confortáveis. E entre as notícias da realeza está a de que o príncipe Edward foi nomeado o novo duque de Edimburgo, assumindo hoje o título de seu falecido pai.
O comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham anuncia que Edward assumirá o título a partir de hoje, dia 10 de março, que coincidentemente é o dia do aniversário dele. Após a morte do príncipe Philip em 2021, Edward assumiu muitas de suas responsabilidades, incluindo o desenvolvimento do prêmio do Duque de Edimburgo. O título concedido a Edward no dia de hoje será mantido pelo resto de sua vida. E ele também permanecerá como título de conde, mas usará o título de Duque de Edimburgo porque é o título mais antigo. O novo duque e duquesa de Edimburgo dizem estar orgulhosos de continuar o legado do príncipe Philip, orgulhosos de promover oportunidades para jovens de todas as origens alcançarem seu potencial. Eles farão em Edimburgo hoje a sua primeira apresentação com seus novos títulos para uma recepção que marcará o primeiro ano do conflito da Ucrânia. E um triste incidente abalou a cidade de Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha. 8 pessoas foram mortas e outras ficaram gravemente feridas em um tiroteio em uma igreja de testemunhos de Jeová. O fato aconteceu na noite passada. O atirador que está entre os mortos pode ter sido um ex-membro da comunidade religiosa. A polícia confirmou que o tiroteio também deixou 8 pessoas feridas e o atirador entrou pela janela antes de invadir o prédio durante uma reunião de estudos bíblicos. E ainda com as notícias pelo mundo, Xi Jinping, de 69 anos, foi eleito pela terceira vez como presidente da China. A votação foi realizada hoje, nesta sexta-feira, e mostrou a força da autoridade chinesa, uma das mais poderosas do país. A vitória de Xi não é uma surpresa, ele venceu por unanimidade e seguirá comandando o país pelos próximos 5 anos. A nova Constituição prevê o reconhecimento do Partido Comunista Chinês como força e liderança política suprema e seu líder como autoridade central e norteadora para o crescimento da China. As regras ainda obrigam uma total lealdade política das Forças Armadas do país. E enquanto isso, na Venezuela, o presidente do país se encontrou na última quarta-feira com um representante do governo Lula. O chefe da assessoria especial da presidência da República Brasileira, Celso Amorim, esteve na Venezuela e se encontrou com o presidente Nicolás Maduro. A reunião foi informada pelas redes sociais do governante da Venezuela e em seu perfil no Twitter, Maduro publicou fotos ao lado de Amorim e declarou que estava grato pelo encontro. Ele ainda relatou que os dois países estão comprometidos com a renovação de acordos de união e solidariedade que garantem o crescimento e o bem-estar de ambas as nações. A ida de Celso Amorim para a Venezuela teve como principal objetivo reafirmar o interesse do governo brasileiro em ter uma boa relação com os venezuelanos. Uma das pautas discutidas foi o processo de reabertura da Embaixada do Brasil em Caracas. A postura de Lula em relação aos venezuelanos... A postura de Lula em relação à Venezuela é totalmente diferente do comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O antigo mandatório rompeu ligações com Nicolás Maduro e determinou a saída dos diplomatas brasileiros de Caracas em 2020. Então nós aguardamos agora o que vem por aí dessas próximas amizades e interesses diplomatas. Nós vamos ficando por aqui com o nosso jornal de hoje. Nós nos vemos na segunda-feira. Um ótimo, excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau! Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.
Tchau.